E aí, pessoal? Hoje para ela vai ser um pouco diferente, porque eu quero, até fiz slide, mas eu queria conversar com vocês sobre o material da Moderna Plus. Agora vocês sabem que a gente está com um novo método aqui no curso, relacionado a vocês terem também acesso ao nosso estilo de estudo, né? Que é voltado para a Moderna Plus. Então eu queria fazer o nosso pré-aula baseado nos livros da Moderna Plus para que vocês possam depois dar uma lidinha e começarem a se integralizarem com o conteúdo, tá? Os livros da Moderna Plus, eles sempre trazem no capítulo o título, obviamente, e na lateral ele vai trazer alguns objetivos dentro de aula. Então veja, a gente tem que entender no realismo, parnasianismo, simbolismo e naturalismo as influências do mundo que estava se vivendo. Quando você avalia a literatura, barroco, influência católica, arcadismo, influência católica. O romantismo difere um pouquinho disso, porque ele vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Mas antes da Revolução Industrial existia uma revolução científica, que foi o Iluminismo. Então era tudo muito maravilhoso, muito bonito, olha como o mundo está avançando. No realismo, como o nome já fala, as pessoas começam a perceber as consequências que nós já conhecemos do mundo talvez um pouco mais capitalista. E aí a gente precisa entender primordialmente a relação entre a Revolução Industrial e a Revolução Estética Realista. A gente precisa entender o projeto literário do realismo, entender como a sociedade se ocupava nesse espaço e compreender a postura, né, racional e objetiva que existe no realismo, com o mundo sendo iluminista, com o mundo sendo científico, até que ponto a gente precisa encarar as coisas de uma maneira um pouco menos romântica e mais real. Vejam que interessante. A gente vai ter também como objetivo entender a polêmica do bom senso e do bom gosto. Isso foi uma grande polêmica. A gente vai entender um pouquinho do realismo português para depois comparar com o realismo brasileiro, tá? Lembrar que o grande projeto português foi o Eça de Queiroz, tá? E aqui no Brasil, nosso grande nome, Machado de Assis, conhecidíssimo pela obra Dom Casmurro, né? A posteriori, a gente vai ter uma mudança no comportamento de elite brasileiro do segundo reinado. Estamos vivendo no Brasil o segundo reinado, um reinado extremamente longo, muito estável e até hoje memorável, né? E, por último, eu quero que vocês entendam como é que funciona a obra realista, que é uma obra que vive dialogando claramente com o seu leitor. Perfeito? Então vamos entender, essa imagem aqui de capa, como vocês viram, é uma imagem realista, porque, gente, o realismo ou os movimentos literários, eles não são só literários, eles são artísticos. Então existia o realismo na arte, nessa obra que a gente percebe aqui, vejam como as imagens são carregadas, como as expressões são muito mais objetivadas do que o ambiente, né, externo. O foco é no indivíduo, né? E o que é que o indivíduo sofre? Então aqui vocês podem fazer a leitura, tá? Entender o George Clausen, que foi o desenhista dessa obra aqui. A gente vai conversar um pouquinho agora, começando o nosso capítulo. Toda a literatura começa falando um pouquinho sobre o contexto histórico. Aqui no nosso capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre a grande questão, a Revolução Industrial. Pausa agora a sua vida, se possível, assista Bridgerton. Se você nunca assistiu Bridgerton, e também não tem interesse em assistir uma série tão longa, eu vou indicar para vocês outros filmes relacionados a esse momento histórico, tá? Particularmente, gostaria que vocês fizessem a leitura do filme... leitura não, que vocês vissem o filme Orgulho e Preconceito, que é um romance que se passa nesse momento, que vocês vão talvez entender um pouquinho melhor a situação. Mas, no geral, gente, a Revolução Industrial mudou um pouquinho a face da Europa. Como é que funcionava? Vamos lembrar, quem assistiu Bridgerton vai lembrar. Nós temos a rainha tem os seus nobres, que são pessoas afamiliadas a ela de alguma maneira, as quais ela distribuiu para serem os prefeitos. Não existia prefeito, gente, existia secretário de educação, secretário de saúde, só que de maneira diferente. Quem era esse cara? Esse era o nobre. Então, quem assistiu Bridgerton talvez lembre aí do Lord Kilmartin. O Lord, ele é um Lord. Ele é o cara que manda naquela comunidade. Aí quando você vai ver, eles têm nobre de alguma coisa, né? Nobre de tal local, nobre de tal local. Na primeira temporada de Bridgerton é muito interessante porque, só pra vocês entenderem como é a dinâmica, a gente vai ter uma personagem principal que vive um romance com um Lord, né? Esse Lord, ele foi criado externamente, a riqueza dessa galera era infinita, de maneira que eles tinham estilos de vida bem, né, livres. E o pai dele falece, ele é convidado a voltar para o castelo, ele assume o comando do castelo e a responsabilidade dele é reorganizar as contas. Afinal, ele tem que garantir que existe entre comida para a população, que a população produza e que ele consiga vender. Ele é um grande administrador de uma localidade. Então, ele é o lorde de tal local porque, na verdade, ele é o prefeito, ele é o cara que administra aquele tal local. E, claro, vejam, se eu perguntasse para você agora, vou lhe dar uma empresa,
Quem seria o seu gestor de marketing? Você ia procurar o melhor cara do mercado, que poderia lhe roubar, você não sabe mexer na empresa, ou você iria colocar talvez a sua irmã ou a sua mãe, que seriam pessoas que você iria confiar. É isso que aconteceu com a nobreza. A rainha colocava pessoas que tinham afamiliamento com ela, porque ela sabia que ela poderia controlar aquelas pessoas, substituir com facilidade. Eram pessoas que não tinham conhecimento para estar dominando aquilo. Então, essa é a dinâmica da nobreza. Essa dinâmica era muito clara. O problema é que surge nesse meio tempo uma nova galera. Então existia quem era nobre, quem era rico, né? Existia a igreja que estava acima dessa questão, ela não se envolvia de fato diretamente, ela era só uma manipuladora e ali recebia, digamos que um suborno para ficar caladinha e fazer todo mundo que era pobre trabalhar para todo mundo que era rico e não questionar isso. E existia o pobre, que estava naquela realidade e ele iria lutar para ter comida todo dia na mesa e pronto. Mas a Revolução Industrial muda muito essa faceta, né, gente? Se a galera era pobre, mas tinha sua casinha, tinha suas coisinhas, agora a gente tá pegando uma pessoa que é mais pobre e levando ela para uma comunidade que ela não tem alimentação, que ela não tem higiene, e ela vai trabalhar incessantemente, tentando na promessa de alguma coisa que a gente sabe que não vai ser tão vantajosa assim, né? Qual é a diferença do pobre que morava na zona rural para o pobre que morava na região metropolitana? O que nós vemos hoje, gente? Existem pessoas pobres que moram nas regiões interioranas, como Moreno, né? E essa pessoa, pelo menos, ela possui um estilo de vida mais barato. Por quê? Porque ela está longe da concentração social. E existem as pessoas pobres que moram na região central do Recife. Elas moram onde? Nas regiões de favelização. Elas normalmente têm que fazer outros trâmites para conseguir sobreviver, porque, sinceramente, o custo de vida é muito elevado. E por que o custo de vida é muito elevado? Porque as pessoas ricas querem tirar os pobres de lá, né? Então, entendendo essa perspectiva, a gente vai compreender que a vinda da população para trabalhar nas indústrias com a Revolução Industrial mudou muito a face da Europa. Tá? A gente tinha crianças trabalhando 17, 18 horas, a gente tinha uma concentração de população absurda, de maneira que a higiene local era incipiente, a gente tinha, quer queira, quer não, um espaço mais sujo, né? Porque plantio não é sujo, né? O plantio é feito em espaços longos, mas a produção industrial, ela é suja, ela produz resquícios, sujeiras, ninguém se controlou a nível de capital para pensar, não, vamos deixar aqui um lixo, uma coleta de lixo, uma limpeza urbana. Esses processos são difíceis até hoje. Então, essa falta de controle e essa grande concentração gerou, além de uma pobreza, e não só gerar a pobreza, mas escancarar a pobreza. A gente tinha pessoas ricas, pobres, andando no mesmo espaço. O que era diferente antes. A nobreza tinha a nobreza, ninguém penetrava lá, ninguém sabia nem o que acontecia, né? E aí vem a grande questão, né? A gente está tão desenvolvido, o mundo está avançando, cada dia é uma novidade diferente, mas a pobreza continua, né? Não só isso, a gente agora tem mais gente ocupando um espaço menor e vai gerando uns movimentos de revolta, de maneira que começamos a nos encarar. Será que a gente está falando de fato sobre o que precisa ser falado? É óbvio que não, a gente não está falando sobre isso, né? Existem novas correntes sociais, a sociologia surge, como eu já falei para vocês, com Durkheim, com Karl Marx falando sobre as ações altruístas, egoístas. A gente vai ter Malthus com a teoria malthusiana, deixando bem claro, gente, vai faltar comida. Gente, ó desespero naquela época, 1800. População crescendo, revolução industrial, a fogo, à direita. Vai ter mais gente do que comida. Deus nos acuda. É isso, né? Então, tudo isso gerou um parâmetro para que a população começasse a se preocupar com falar sobre o real. É aquela galera hippie que, graças a Deus, existe para fazer a gente pobre ser um pouquinho visualizada, né? Quando você avalia esse movimento literário, você entende essa estética que está voltada a analisar a organização social, econômica, determinando as causas dos problemas, as consequências e tentando solucioná-las. Então é um movimento muito redação, né? Um movimento muito analítico, é um movimento que a gente vai entender, compreender, elucidar para tentar solucionar, tá? E, de certo, todas as artes se voltam para a mesma coisa, mas quando a gente vai falar de literatura, que é o que vocês são cobrados, tá? A gente vai entender que o discurso literário ele vai se organizar nessa perspectiva, né, de entender, analisar e solucionar. O primeiro produtor do realismo português, né, é o escritor português de Portugal, Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, ele refere que para ele o realismo é a anatomia do caráter.
é a crítica do homem, é a arte que nos pinta nos nossos próprios olhos, como nós nos vemos, para condenar o que houve de mal na sociedade, né? Veja que interessante. Então, não tem como você não compreender isso aqui. É muito simples, né? Mas o que é complicado, talvez, para você? Você precisa entender que o realismo português, o realismo europeu, ele estava vivendo o quê? Revolução industrial. E o Brasil não estava vivendo isso, tá? Então a gente não tem como ter um realismo escancarado, sofrido. A gente não tem porque a gente não sabe, porque aqui não teve indústria, não tem até hoje, né? O máximo que a gente viveu foi o quê? Foi uma ocupação, né, das regiões mais centrais, uma definição de centros comerciais, né? Quem é de Jaboatão ou quem é de Moreno vai perceber que as pessoas mais ricas de Jaboatão e Moreno, porque são cidades históricas, elas normalmente, as casas mais ricas, as casas mais bonitas, elas normalmente ficam na região de alto, né? Porque era isso, gente. Volto a Bridgerton, se vocês lembrarem, por favor. A gente vai ter a população no centro comercial, as pessoas que dependem do comércio. Mas se eu não dependo do comércio, se eu sou abastado, se eu recebo um valor estável, por que eu preciso morar no centro? Por que eu preciso estar me obrigando a conviver com pessoas, né, sujas, pobres? Se eu posso simplesmente morar na região do alto, olhando tudo, com a brisa da natureza, no silêncio, na paz. Se chover, o povo vai se lascar lá nos centros, porque os centros comerciais normalmente ficam em regiões planas, né, para facilitar o transporte, e normalmente as regiões de ricas habitações ficam mais em cima para que chova, fica tudo amassado, mas na minha casa não vai ficar. Vai ficar tudo bonito, tudo esverdeado. Então, assim, aqui o que aconteceu mais foi essa questão realmente da concentração de centros comerciais que começaram a se organizar, e se a gente pode citar, realmente fazer uma alcunha mais social do que de fato avaliar as misérias da sociedade. Tá? A gente vai ter Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vocês conhecem, né, que vai contar ali a narrativa de um escritor falecido, contando um pouquinho sua realidade. Machado, na sua grande obra, que talvez seja mais conhecida por vocês, Dom Casmurro, ele escancara que as relações românticas e amorosas, elas não são sempre tão puras, existe traição, existe enganação, existe defeitos nas pessoas, não é tudo tão bonito, não é tudo tão romântico, tá? Importante destacar que Machado de Assis, ele é um escritor com uma história bem complicada, né? Ele é uma pessoa oriunda de populações negras, ele lutou muito para chegar onde ele chegou, mas assim, tornou-se uma pessoa muito fechada, muito criteriosa, sabe? E, de maneira geral, isso ainda melhorou a obra dele, que ficou uma obra mais racional, mais objetiva. Gente, na sua na sua prova de literatura, Machado de Assis acabou. Não vai ter outro escritor. Talvez tenha outro escritor, mas assim, primordialmente, Machado de Assis. Tá? Então é uma obra contemporânea, é uma obra materialista, vai falar sobre as pessoas serem interesseiras, vai falar sobre grana ativamente, as pessoas estão se preocupando com dinheiro. Lembrar, gente, que antes disso o dinheiro nem existia, né? Então agora existe uma organização do dinheiro. A gente vai avaliar as populações, tá? A linguagem às vezes é muito crua, muito objetiva, muito racional. Porque eu falei, uma análise, é uma redação, tá? Só que em forma de escrita. Vou deixar aqui pra vocês darem uma lidinha direitinho, tá? Na contextualização, a função da gente, professores do USE, é trazerem para você a contextualização para você resolver questões. Mas, se você quiser entender de fato o que acontece, é importante que vocês deem uma lidinha nos materiais que a gente disponibiliza para vocês, em especial a Moderna Plus, vocês vão perceber muito completo. Ele vai trazer várias contextualizações. Mas, no geral, a discussão sobre o realismo é isso, tá? A gente vai ter, obviamente, a queda de vez da Igreja Católica. A gente vai ter realmente uma grande crítica à nobreza e o surgimento da burguesia, que também acaba sendo muito questionado, tá bom? Afinal, se a pessoa é rica, mas ela não depende do Estado, isso é algo muito assustador. Eu sou o rei, e aí surge um cara que é dono de uma indústria e não depende de mim, eu não tenho como manipular ele, que nem eu manipulo todo mundo que é rico e nobre, porque são todos meus primos, meus tios, meus parceiros. Eu chego, mando a igreja falar que o cara não tem mais nobreza, e tiro ele e boto o outro. Isso é muito fácil. O Bridgerton tá aí pra escancarar isso pra gente, né? Por isso que as pessoas respeitam o nome da rainha. Porém, é importante destacar que se o cara é rico, como é que eu vou manipulá-lo? Como é que eu vou avaliá-lo? Preciso avaliar, na verdade, que ele é mal intencionado, que ele lucra por cima de pessoas pobres. Isso também é importante destacar. Então, é normalmente a nobreza atacando a burguesia atacando a nobreza. Tá bom?
Aqui no Brasil, como eu falei, Machado de Assis acaba sendo o principal representante, tá bom? Aconselho a vocês a leitura, né, pelo menos resumida, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, nem que seja um vídeo na internet, e Dom Casmurro, tá? São as obras mais importantes que vocês precisam entender mais escancaradamente. Mas, no geral, a gente vai ter uma análise realmente de perceber que nem todo mundo é tão bonitinho assim, é tão bonzinho assim, é tão maravilhoso assim, né? As pessoas erram, e mesmo elas errando, a gente precisa entender que existe motivação por trás e entender a capacidade das pessoas, entender que existem pessoas ruins e pessoas boas. Não existe pessoal gente boa no mundo, existe gente ruim, né? Além disso, essa análise ocorrer dentro dos centros comerciais é algo muito importante, porque a gente vai contextualizar com as mudanças do mundo, tá bom? E agora a gente encerra o realismo, que é a parte mais importante da sua prova, e eu vou agora fazer só uma pincelada nos outros conteúdos. Não são tão importantes. Naturalismo, se cair na sua prova, você vai acertar, não tem o que fazer. Naturalismo é a análise mais crua ainda. Se o realismo é uma parada meio análise social, o naturalismo, ele é, se uma é análise, o outro é o diagnóstico. O naturalismo é o diagnóstico. Qual é o diagnóstico do naturalismo? O ser humano não é um ser diferente, ele é um animal como todos os outros. Ele responde a intuições, que vamos tentar trazer do jeito que é trazido de fato. Ele responde aos instintos, tá? De maneira animal, como qualquer outro animal. Se ele está com fome, ele vai atrás da comida. Se ele está com sede, ele vai atrás da bebida. Se ele está com desejo sexual, ele vai estuprar. É uma parada assim, crua, tá? Entendam que é cru. Então, como eu falei, enquanto que uma análise social, naturalismo é o diagnóstico cirúrgico, tá? O projeto literário naturalista está associado diretamente com a evolução científica, tá? Por causa dessa evolução científica, por causa dessa análise, por causa dessa desmoralização da igreja, a gente começa a entender que talvez a gente não seja tão importante assim, né? Será, meu Deus, que eu sou tão especial? Então existe essa análise. Mas não é uma análise mais. No naturalista, o naturalista sempre foi um realista antes, né? Então normalmente não é uma análise, é uma certeza, tá bom? Então o que é que acontece com o naturalismo? Depois da obra de Charles Darwin, tá? Que impactou muito a galera. Darwin, inclusive, veio aqui no Brasil para fazer a sua análise. Ele escreveu o livro A Origem das Espécies. No livro A Origem das Espécies, maravilhoso, qualquer edição custa R$200, já quis ter e realmente nunca consegui. Mas no livro A Origem das Espécies, ele vai fazer uma análise avaliando como nós chegamos onde nós chegamos, avaliando uma perspectiva evolutiva. Vocês já conhecem isso, a gente já tem noção. Lembrar que ele é o embasador do evolucionismo, mas ele não tinha genética, então ele não sabia como é que surgiam novas gerações através das outras gerações, né? Quem chega nisso é Mendel depois, mas Darwin ele consegue fazer essa análise. Olha aqui a capa do livro, que legal, né? Compreendendo que nenhum animal ele é puro e individual. Todos eles são uma evolução categórica, né? E por causa disso a galera fica piradona. Já tava rolando realismo, já tava todo mundo muito louco. O capitalismo surge de uma maneira muito desregrada, muito, né, sem análise. E aí o naturalismo fala assim, então, a parada é a seguinte: nós somos animais instintivos. Nós somos seres não somos dotados de grandes coisas especiais. E por causa disso, ele começa a escrever uma obra chamada Romance Experimental. Nesse romance experimental, vai existir ali um diálogo, uma história sendo contada, mas vai também entrar na cabeça dos personagens, ou na verdade nem entra, mas precipitar o pensamento do personagem. Imagina que eu tô contando aqui a historinha da Chapeuzinho Vermelho. É uma história que nem a Chapeuzinho Vermelho, só que se eu fosse escrever de maneira naturalista, eu iria falar: a Chapeuzinho Vermelho decidiu ir pelo caminho mais curto. Aí você bota lá a análise de terceira pessoa. Isso é perceptível pelo comportamento não emocional e puramente irracional, realizado pela soberba e pelo descanso do ser humano, que na verdade é tão igual quanto um animal. Se um cachorro colocasse um cachorro, o cachorro também é pelo canto mais curto. É meio que uma análise assim, sabe? Então é um romance experimental, porque na verdade ele simula algo que está acontecendo para fazer uma análise terceirizada, tá bom? Essa análise terceirizada, como eu falei para vocês, ela vai sempre tentar tornar o ser humano muito próximo do animal, né? Então vejam aqui rapidinho. Afinal, o que estava acontecendo naquele dia? Nunca se sentira tão mole. Devia ser o ar contaminado. Não havia ventilação no fundo daquela via longínqua. Respirava-se toda espécie de vapores que saíam do carvão com uma efervescência de fonte. E às vezes com tal abundância que as lâmpadas se apagavam.
não podendo mais, sentiu necessidade de tirar a camisa. Tirou tudo, a corda, a camisa, com tanta ânsia que teria arrancado a pele se pudesse. E agora, nua, deplorável, rebaixada ao trote de fêmea, ganhando a vida pela lama dos caminhos, esfalfava-se com a garupa coberta de fuligem e barro até a barriga. Como uma égua de carroça, de 4 patas, ela empurrava o vagonete. Então vejam, é uma parada meio, às vezes meio crua, meio desnecessária. O grande autor pra gente é Aloysio de Azevedo, tá? Não confunda com Álvares de Azevedo do romantismo. Aloysio de Azevedo. Mas essa não é a obra mais importante, tá? Se eu for passar um pouquinho aqui pra vocês, a gente vai ter Aloysio de Azevedo, mas pra gente, em especial na redação, a obra mais importante vem o Cortiço, e depois a gente vai ter uma obra que é de um recifense, tá? Que é, deixa eu ver se tá, ele tem, colocou aqui pra vocês. Vamos falar sobre o Cortiço, acho que não vai colocar, porque realmente não é obra que cai tanto assim, isso aí que é mais o PR. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Cortiço. Gente, no livro Cortiço, fazendo um breve resumo, vocês podem pesquisar, tá? Fiquem à vontade. Aqui, ó, o mulato. Vai ter o mulato, vai ter o Cortiço. Mas foquem aqui no Cortiço. O que acontece no Cortiço? A gente vai ter um cara que tá com uma mulher só porque ela tem dinheiro, né? E ele começa a construir umas casas e vai formando um cortiço mesmo, uma coabitação, sabe? E essas pessoas vão interagindo entre elas de maneiras muito escrupulosas. Chega um cara pra comprar esse negócio e assim, ele se lasca também. Então é um por cima do outro, uma malvadeza, uma malcaratagem escancarada. Depois dê uma lidinha, porque é muito bom. Ou então vamos ver um resumo. Mas assim, não é um estilo de obra muito fácil, tá bom? Ó, só um resuminho aqui vai falar, né, que João Romão, ele vai fazer um terreno de algumas casinhas de aluguel barato que ficam por trás da casa da esposa dele, que é uma mulher mais velha e que ele decide ficar com ela obrigatoriamente só pela questão financeira. Então, vai rolar algumas coisas, depois vocês leem, mas assim, relacionadas à maldade mesmo, matar, tomar posse e tal, tentando chegar nessa análise. Nada mais, nada menos do que uma análise que os cortiços brasileiros são resultado disso. Então vejam que não é mais uma análise social às razões, é uma parada meio cirúrgica. Para fechar, a gente vai ter nessa unidade T6 o parnasianismo e o simbolismo. Eles são dois momentos literários, tá? Complicados, porque eles vão chegar lá no final do século XX. Lembrem-se que tá rolando a parada do... Se teve o bug do milênio, né? Que Matrix fez tanto sucesso em 99, virando para 2000, quiçá a galera virando de 1800 para 1900. Qual era a promessa? A promessa era que Deus ia matar todo mundo, porque tava todo mundo, né, naturalista, cientista, realista, tudo menos, né, religioso. E aí a gente vai ter o parnasianismo e o simbolismo, que são literaturas realmente, assim, do fim dos tempos, né? O parnasianismo, ele é uma obra, vou ser bem sintética com vocês, porque cai pouco. O parnasianismo, ele é uma obra que busca a perfeição. Então vejam essa imagem aqui, né, como mudou um pouquinho a estética a nível artístico. O objetivo agora é que sejamos adequados, né? Vamos parar com essa história de realismo científico. Tá todo mundo escrevendo, cientista dá para escrever. Eu tenho que escrever porque eu passei na faculdade de letras e eu tenho o direito de escrever, e vocês não são escritores. Você é cientista, você é um doido, você é um cara que está tentando ganhar dinheiro. Para ser escritor, tem que saber escrever bem. É a parada essa, tá? Então, a gente normalmente chama o parnasianismo de arte pela arte, né? O parnasianismo, ele chega na conclusão que o realismo não é arte, porque eles estão fazendo análise social, é muito mais um questionamento social do que de fato arte. O naturalismo também não é arte, porque são cientistas tentando provar suas teorias. Então, para mim, isso não é arte. Arte é você mostrar que você tem a capacidade de fazer aquilo. É um pintor desenhar perfeitamente, deixar as pessoas embasbacadas com a sua capacidade criativa, com a sua capacidade de cópia. O que é, então, ser escritor? É você escrever perfeitamente. É você fazer as análises poéticas de maneira tão estruturada, tão rimada, tão perfeita, que não precisa falar de nada. É só a arte. A arte pela arte. Isso é o bom gosto, tá? Então existe uma perfeição, de fato, formal, existe um olhar impessoal, não vai existir romantismo, não tem que passar mensagem. Para eles a arte não tem que passar uma mensagem. A arte tem que ser arte, ela tem que ser perfeita. Entende? Então, quando a gente vai entender, eu vou mostrar pra vocês talvez aqui o Olavo de Bilac, pronto. Então o Olavo de Bilac, ele vai trazer pra gente: torce, aprimora, alteia,
lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasga a rima, como um rubi. Você entendeu alguma coisa? Não é pra você entender. É pra você perceber que, veja, ele fez um poema com 4 estrofes. Nessas 4 estrofes, a gente vai ter lima combinando com rima. A primeira combina com a terceira. A gente chama isso de a, alguma coisa a. E a gente vai ter a segunda estrofe combinando com a quarta. A frase, enfim, como um rubi. Então, in combinando. A gente chama isso aqui de AB, AB. É uma estrofe perfeita. Se vocês forem analisar o tempo da fala torce, aprimora, alteia e lima, é o mesmo tempo da frase. No verso de ouro engasta a rima. Isso aí é o que a gente chama de separação silábica poética, tá? Não é igual às sílabas da gente, né? Torce, não. Perceba que você fala torce, apri, apri. Então, a é separado de pri quando a gente faz separação silábica. Mas quando eu falo, apri é tudo junto. Aprimora, aprimora, veja, só tem 2 sílabas poéticas, né? E aí ele faz essa separação de sílabas poéticas, ele faz essa perfeição de separação, uma coisa assim, bem carregada mesmo. Mas é porque ele é perfeito. Gente, na sua prova, vai ter o Olavo de Bilac, vai ter uma obra que você não vai entender porcaria nenhuma, utilizando palavras extremamente carregadas, prolixas, mas o objetivo é fazer você entender que só pode escrever quem é perfeito, né? E isso é uma parada do final do século XX, a gente vai ter a Belle Époque, né? A explosão das artes, da moda, da dança, e quem escreve quer fazer o mesmo. Não, peraí. Não é qualquer um escrevendo, não é porque você escreve no papel que você é escritor, não. Vamos entender que a parada aqui é diferente, né? Então, a obra parnasianista é a obra que você vai cair, você não vai entender muita coisa do que está escrita. Ela mexe muito também na estrutura da organização, da apresentação. Mas para você isso não é importante. O importante é que ela é perfeita. Não esqueça, ela é perfeita, ela não tem defeitos. Pra fechar o simbolismo, se tem a galera que tava tipo, nós somos racionais, o mundo é diferente, tem a galera que falou, meu Deus, a gente vai morrer. Deus vai matar todo mundo aqui, vai todo mundo voar, que tá todo mundo lascado, vai todo mundo pro inferno. Isso é o simbolismo, tá? Então o simbolismo, ele vai ter uma pegada de cântico, né? Porque o simbolismo também está andando junto com outros movimentos religiosos que vão aparecer, como o espiritismo, tá? A exploração da globalização vai escancarar outros movimentos religiosos que existiam em outros locais. E aí o simbolismo é essa parada de, será que existe espírito? Será que existe Deus? Como é que é essa análise? De fato, também é um cientificismo, né? Trazer a religião para um campo mais científico, mais de análise. Mas para a literatura do simbolismo, a parada fica um pouco mais, será? Talvez. Não sei. É uma parada também de muito elogio, de muita mensuração, né? Vejam aqui, as pessoas ficam muito contemplando tudo que está acontecendo e elas acham isso muito massa. Então, assim, o simbolismo é uma arte muito cântica, tá? Muito cantável, muito relacionada à criatividade, aos sentidos, às sensações, a mistura do etéreo, né? Algo espiritual com algo corporal. Eu gosto que vocês entendam que como o mundo ia se acabar, as pessoas entraram na parada que o mundo ia se acabar, o mundo ia se acabar mesmo. Então, eles entram como se fosse um romantismo da segunda fase, uma parada etérica, mas agora talvez um pouco mais intensa no sentido de romantismo, por causa da influência do parnasianismo. Ela é muito poética, tá? E assim, isso se mistura, como eu já falei pra vocês, com esses movimentos religiosos que vão ficando claros e as pessoas vão entrando nesse misticismo em relação à sociedade, tá? Aqui no Brasil, em Portugal, a gente vai ter uma relação muito forte com outro movimento que tá rolando, que é o colonialismo, tá bom? Mas pra você não cair Portugal no Enem, o que cai pra gente é Brasil, tá? Então, a nível de Brasil, a gente vai ter Cruz e Souza, fala um pouquinho sobre essa condição humana, talvez um pouco mais escancarada, tá? Então, vejam aí. Cruz e Souza. Ó solidão do mar, amargor das vagas, ondas em convulsões, ondas em rebeldia. Veja como tem tanta metáfora, né? Quantas metáforas para fazer você entender essa questão metafísica, essa mistura do etéreo com o real, né? Que Nirvana genial há de engolir tudo isso. Vocês sabem o que é Nirvana, gente? Nirvana é o ápice do movimento para o budismo. Quando você meditar muito, você chegar num nível que você transcender, a gente chama isso de Nirvana. Tá? Então, vejam, mistura de outra parada religiosa, né, aqui dentro e, mais uma vez, muitas metáforas para conseguir explicar esses sentimentos. Gente, quando acaba o século XX, a gente entende que, de fato, o Brasil vai ser desse jeito mesmo, entendeu?
Todos esses movimentos que rolam durante o segundo reinado, que é um reinado muito estável, né? E aí, junto com o mundo que se transforma também na virada do século XX, 1900, o mundo mudou, a gente vai ter também uma grande mudança literária, que a gente vai entrar agora, na próxima aula, com o modernismo. É o assunto mais importante da sua aula, mas para hoje, foque aqui. O mais importante dessa aula é o realismo, tá? O realismo cai muito. Decore Machado de Assis, decore de Cruz de Souza, Olavo Bilac. Olavo Bilac, parnasiano, não tem confusão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Trouxe essa aula um pouco diferente para vocês se acostumarem um pouquinho com o livro da Moderna Plus, que é maravilhoso. E espero ter ajudado vocês. Beijão. Tchau, tchau.